Estou eu aqui com a mesma roupa, no mesmo lugar, para fazer um vídeo para vocês sobre semântica. Dividir que é para vocês olharem quando tiverem tempo, certo? O que é semântica? Estudamos na etapa 4 e 5 a semântica. Semântica estuda a significação das palavras, certo? Palavras que pertencem ao mesmo campo semântico são palavras que se aproximam por algum significado comum. Por exemplo, quando eu falo bola, escanteio, goleira, falta, pênalti, do que eu estou falando? Qual é o campo semântico em comum? Futebol, certo? Classe, mochila, quadro negro, professor, aluno, são do campo semântico da sala de aula, da escola, ok? Então, semântica estuda a significação das palavras. Dentro da semântica, eu comecei com vocês com sinônimos, antônimos e polissemia. O que significa sinônimos? São palavras diferentes com significados equivalentes. Por exemplo, eu estou gravando essa aula na minha casa, na minha residência, na minha moradia. Tanto faz casa, residência, moradia. São palavras diferentes, mas o significado se equivale, ou seja, nesse contexto são no mesmo significado, ok? Podia dizer lar também, né? Mais um significado aí, igual a casa, moradia, residência. Ok, gente? Eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou eufórica, eu estou contente. Também são no mesmo campo semântico, tem o mesmo significado, são sinônimos nesse caso, ok? Sinônimos, palavras diferentes com significados equivalentes. Depois a gente viu antônimo. Antônimo, antes significa contrário, né? Antônimos são nomes com significados contrários, opostos. Tristeza e alegria. Alto, baixo, gordo, magro, feliz, triste. São os opostos, são antônimos, ok? E depois a gente viu a polissemia. Polissemia é a capacidade que algumas palavras têm de ter mais de um significado. Poli significa vários, né? Polissílaba, várias sílabas, lembra? Poliamor, vários amores. Poli, várias. Semia vem de semântica, significado. Então, uma palavra polissêmica quando ela apresenta mais de um significado. Como eu vou saber o significado que ela tem? Vai depender do contexto, certo? Na primeira etapa, creio, eu mandei para vocês algumas questões do Enem. O Enem adora uma polissemia, tá, gente? Tinha lá uma charge do IOT que usava uma intertextualidade, uma comunicação entre dois textos. Também tá lá na primeira etapa, que é uma intertextualidade, com Guernica, que é um quadro do Pablo Picasso durante a guerra, né? A cidade que foi devastada pela guerra, a cidade do Pablo Picasso. E aí ele fazia uma intertextualidade com o trânsito no carnaval, que é um quadro dramático. Aí era a polissemia do quadro, situação dramática com a obra pictórica, certo? Era uma expressão polissêmica que dava essa dupla interpretação para o texto, ok? Então, polissemia são palavras ou expressões que possuem a capacidade de ter mais de um significado. Sempre vai depender do contexto, da frase, do texto, de onde está empregada aquela palavra. Por exemplo, manga. Tô sem manga, né? Mas a manga da camiseta e a fruta manga. Qual é o significado? Os dois estão certos, os dois existem. A palavra é polissêmica. Para eu saber se está falando da manga da camiseta ou da fruta, vai depender do contexto. Louro, pode ser o tempero, pode ser os cabelos, quem tem o cabelo louro, certo? O papagaio, que também é chamado de louro, é uma expressão polissêmica, tem mais de um significado. Eu mandei lá um exercíciozinho para vocês que era na vida é preciso parar para fazer um balanço, e aí tinha uma senhorinha lá se balançando no brinquedo. Balanço pode ser repensar a vida, né? Ou o balanço, brincadeira do balanço lá, de se balançar. É uma palavra polissêmica. Então, sinônimos,
Só recapitulando aqui para a gente relembrar tudo que foi visto. Sinônimo, palavra diferente com significado igual. Antônimo, palavras com significados contrários, os opostos. Polissemia, uma palavra, uma expressão que tem mais de um significado, ok? Depois a gente faz vídeos com as outras etapas.